Oi, gente, mais um sábado, mais um programa Política de Leve. Eu sou Keite Cavalcante, estrategista política, palestrante, e estou aqui em mais um sábado junto com vocês para a gente tratar da política de forma leve e bem bacana. Hoje aqui nos estúdios estou com Flávia Dinadege, do Partido Verde. Ela é vereadora, tá? E ela está no seu primeiro mandato na Câmara Municipal do Recife. É presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, mãe, médica, radiologista da Rede SUS. Pega teu café, te prepara, que vem muito conteúdo por aí. Oi, Flávia. Oi, Kate. Oi a todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Primeiramente, agradecer a você pelo convite. Eu acho que é uma proposta super bacana de trazer a política e resgatar a vontade do ouvinte, das pessoas, dos telespectadores, de poder escutar a política de uma forma leve, de uma forma tranquila. Então, obrigada pelo convite e vamos embora. Vamos nessa. E eu que lhe agradeço, viu, pela sua participação, por ter aceito o convite. Flávia, vamos começar. Eu sempre pergunto aos meus convidados quem é, né, o político fora do cargo, né, o que faz. Então, te apresenta aqui para gente. Vamos embora. Eu acho que é uma pergunta extremamente pertinente, mas eu acho que na política a gente tem que sempre traçar o caminho da verdade, né? Então a Flávia, a Flavinha, como muitas pessoas costumam me chamar, fora do cargo de vereadora, é exatamente aquela que está ali na Câmara. É uma mulher com multitarefas, mãe, médica, mas é uma mulher sonhadora, uma mulher que luta pelos seus ideais. É uma pessoa leve, uma pessoa tranquila, ao passo que quando surge uma pedrinha no nosso sapato, a gente vai para a luta também como uma leoa. Então, é um misto de uma pessoa tranquila, leve, mas com ideais, ideais firmes, sempre disposta a defender aquilo que eu acredito. Então, eu sou mais ou menos a Flávia vereadora, eu trago muito para a Flavinha da vida real. Você vem de um berço político, né? Sua mãe é prefeita de Camaragibe, seu irmão está na Alep hoje. Me diz uma coisa, isso influenciou nessa tua trajetória de querer se candidatar a vereadora? Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que quando o exemplo é bom, quando a gente tem um bom exemplo dentro de casa, a gente quer seguir aquele caminho, né? E não só na política, mas minha mãe tem uma vida pública de mais de 30 anos, Uhum. já foi vice-prefeita, vereadora, deputada estadual, prefeita da nossa cidade irmã vizinha, Camaragibe, e é médica também. Então, diante desse exemplo, do exemplo de uma mulher extremamente guerreira, de força, é que eu me inspirei. Então, eu costumo dizer que o bom exemplo, ele segue para todas as profissões. Um bom engenheiro, um bom jornalista, um bom dançarino, um bom jogador de futebol, a gente acaba passando aquilo para os nossos filhos. Então, foi algo muito natural, mas foi sim inspirado dentro da minha realidade, do que eu vivo dentro de casa. Isso é muito bacana, porque eu carrego isso com muita tranquilidade. Quando o exemplo é bom, a gente bota a cara na rua, bota o nome e vamos embora. É isso, tua mãe tem 30 anos aí de trajetória, né? Você trouxe um pouquinho aí dos cargos que ela já passou, mas em algum momento tu sentiu que precisava provar isso justamente por vir desse berço político? É como eu digo, quando a gente opta por estar na vida pública, por participar da vida pública, é um desafio. A gente abdica de muita coisa. Não é fácil encontrar o caminho encontrar o caminho onde a gente vai decidir entrar na vida pública, porque alguns colegas, vereadores, enfim, que vêm de algum berço político, sabe do quanto que a gente precisa abdicar. São momentos de Uhum. lazer, momentos com a família, momentos de privacidade que a gente gostaria de ter. Então, as pessoas muitas vezes acham que a vida pública é algo muito simples, mas não é, a gente abdica de muita coisa, né? Então, eu não digo que eu precisei provar por causa do meu berço político, mas de uma certa forma a gente acaba sendo mais cobrado, porque eu tenho um exemplo e eu tenho um parâmetro, então as pessoas acabam esperando de mim muito que minha mãe contribuiu para o nosso estado, muito pelo que meu irmão Júnior Nadege, que é deputado estadual, tem contribuído com o nosso estado.
Então as pessoas ficam, e aí? Será que ela vai corresponder à altura? Então há uma responsabilidade, porque a gente guarda o legado de uma família, guarda o legado de uma mulher que deixou que tem deixado tanta coisa boa por onde passa. Isso aumenta a responsabilidade, mas é por isso que eu tive a vontade de colocar o Nadege como nome. Então, Flávia de Nadege, muitas vezes a gente acha que é o sobrenome, não. Nadege é o nome da minha mãe, é o nome que eu carrego com muita alegria, mas com muita responsabilidade, porque eu sei qual é o legado que ela tem deixado e a gente precisa passar isso para as próximas gerações com muito cuidado e responsabilidade. Ainda nesse tema de família e trajetória, a tua mãe ela é filiada ao Partido dos Republicanos, você é ao PV. Então são ideologias totalmente diferentes. Mas o que te fez a escolha do partido? Você escolheu o partido te escolheu e por quê? É isso. Lá em casa a gente vive uma coisa muito tranquila e transparente. Eu acho que cada um, lá pelo menos, nós fomos educados a seguir aquilo que a gente acredita, né? Então, eu acredito nesse programa que é tão contemporâneo do Partido Verde, do desenvolvimento Uhum. sustentável. Então, a partir do momento que eu decidi militar politicamente, militar partidariamente, colocar o meu nome, colocar o meu trabalho à disposição do povo com a política partidária, eu precisava encontrar um local onde eu me sentisse não só acolhida, mas me sentisse verdade na minha escolha. Então, foi assim que a gente encontrou o Partido Verde, né? O Partido Verde que vem crescendo, acho que é o partido que mais cresceu em Pernambuco nos 2 últimos anos e traz uma pauta muito atual Uhum. do desenvolvimento sustentável, que é algo que a gente precisa falar de forma muito séria e é uma pauta extremamente urgente. Você é autora do requerimento da Frente Parlamentar da Primeira Infância, né? Isso dentro da Câmara Municipal. Isso. Me diz uma coisa, quais ações concretas que essa frente já trouxe para as crianças do Recife? E explica também para o pessoal o que seria essa frente parlamentar. Vamos lá. Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância foi o primeiro ato do nosso mandato e não tinha como ser diferente. Eu sou mãe de 2 filhas, Alice e Cecília, e aí a gente tem um ímpeto materno de querer cuidar das crianças do Recife como a gente cuida das crianças que estão dentro da nossa casa. Então, a Frente Parlamentar foi criada com muito cuidado. Eu deixo aqui registrado que foi uma ação do nosso mandato, do mandato de Flávia de Nadege, mas foi uma frente e uma ação que foi acolhida por unanimidade por todos os vereadores da Casa de José Mariano. Eu costumo dizer que a gente não faz nada sozinho, mas a gente percebe isso na prática Uhum. quando a gente está numa casa com 37 vereadores e a gente precisa decidir democraticamente sobre algumas coisas. E eu tive a felicidade de que a Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância fosse aceita por unanimidade pelos 37 vereadores daquela casa. Então, significa que, de uma forma ou de outra, todos os vereadores estão dispostos a discutir sobre a primeira infância, porque a gente enxerga que é na criança que a gente constrói o futuro da nossa cidade. Já estivemos com o Executivo, com a Secretaria da Primeira Infância do Recife, para entender como anda a cidade do Recife. Vamos em breve visitar o Hospital da Criança que está sendo construído. Então, é uma ação muito objetiva, né, que a Prefeitura está fazendo e que nós, como Legislativo, nós vamos acompanhar e fiscalizar, obviamente, e contribuir no que tange às nossas responsabilidades e obrigações. Nós podemos também ter alguns momentos um pouco mais pesado, um pouco não, bastante pesado, que foi quando nós perdemos a menina Ellen em Dois Unidos, ali próximo à Água Fria, que a menina Ellen foi brutalmente assassinada dentro praticamente da sua casa, um dia antes do seu aniversário. Então, de forma concreta, a gente precisa cuidar e acolher as crianças. A gente precisa estar junto das famílias, como é o caso da família da menina Ellen, onde toda a frente parlamentar recebeu essa família para prestar o apoio, a solidariedade e todas as ações que eles viessem a tomar a partir daquele momento. E tem sido uma frente muito produtiva e a gente fez questão, e a casa faz questão de que seja uma frente pluripartidária.
né? Uma frente composta por 5 membros, dentre eles uma representante, presidente, que sou eu, Flávia de Nadege, mas a gente tem aí compondo a frente outros vereadores que têm contribuído muito. Tadeu Calheiros, que é médico pediatra, a professora Ana Lúcia, que é professora, então vem com o olhar da educação. A gente tem o vereador Júnior de Cleto, a gente tem o vereador Fred Ferreira, que faz parte da oposição, né, dentro da casa, mas que a gente precisa desse olhar também, de um olhar mais conservador. Afinal de contas, a primeira infância é a responsabilidade de todos. A gente Sim. não pode delegar nem personificar essa causa. Então, foi muito bom, eu fiquei muito feliz da casa ter aceito, deu uma repercussão muito positiva e a gente está trabalhando. É uma frente que tem um período determinado para começar e para acabar, mas que a gente quer no final tirar conclusões e encaminhamentos para que a criança do Recife seja mais bem cuidada, seja respeitada e seja sempre colocada nos centros das decisões políticas da nossa cidade. Me diz uma coisa, a frente parlamentar, no caso, a defesa da primeira infância já é uma pauta tua. Mas quais outras pautas a vereadora defende na Câmara Municipal e qual a senhora enxerga como prioritária? Eu diria que a gente precisa, mais uma vez repetindo, a gente precisa levar verdade para o nosso mandato. E a gente não pode construir um personagem. Os personagens, eles são difíceis de serem mantidos 24 horas por dia. E quando a gente se dispõe a se colocar na vida pública, a gente vive praticamente um Big Brother, Uhum. né? Então eu precisei levar para o meu mandato as pautas que eu acredito, as pautas que eu milito. Não só a primeira infância, mas a pauta da mulher, o cuidado com a mulher, o cuidado com a saúde, a valorização do SUS. Então, são pautas que nós iremos trabalhar com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque são nossas pautas do dia a dia, são as pautas que traduzem a nossa verdade e a gente vai levar isso para o nosso mandato. Pauta da mulher, né? Você, mulher médica, já enfrentou alguma resistência ou preconceito político? Ah, sempre, sempre, sempre. Eu costumo dizer que não existe um lugar onde eu consiga imaginar o ser mulher sendo mais fácil do que ser homem, Uhum. né? E aí, é só na política? Não. Na medicina, talvez no jornalismo, na música, ser mulher é difícil. Eu costumo dizer que a gente sempre acorda um pouco atrás dos homens, mas a gente vai ali correndo, 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 andando até que a gente se iguale. O esforço é maior, né, pra gente. E isso, o esforço é muito maior. E eu, com isso, eu não quero dizer que a gente quer gerar uma guerra de sexo, não. Né? Eu não quero Sim. chegar em casa com meu marido, estar arengada com ele, não. Né? A gente quer dizer que a gente também quer contribuir, a gente também quer participar. Eu acho que uma população que é formada, em sua maioria, por mulheres, precisa ter mais espaços públicos de poder sendo ocupados por mulheres. Então, a gente não quer andar na frente dos homens, mas a gente também não quer estar lá atrás. A gente quer estar ali, andando lado a lado, somando forças e tendo a nossa voz sendo respeitada. Afinal de contas, só quem sabe o que passa uma mulher, quem é mulher? Uhum. A gente menstrua, a gente engravida, a gente dá de mamar, a gente que passa pelas dificuldades do SUS, as mulheres são as mais afetadas com os homicídios, não é à toa que o feminicídio tem Sim. uma, uma, uma legislação, um agravante diferente. Então, nós mulheres precisamos ocupar esses espaços de poder e de decisão, seja na política, sejam nos tribunais, em qualquer que sejam eles. E eu vou lutar com todas as forças para que nós nos multipliquemos, né? A gente precisa somar força. Eu acho que a gente só ganha quando a gente soma força. E essa história de que mulher arenga com mulher, acho que isso já deve ter ficado para trás há muito tempo. A gente tem mais é que pegar uma na mão da outra, uma levantar a outra, para que a gente possa chegar onde quer que seja, juntas e mais fortes. Precisa de união, né, vereadora? União, é isso, é isso. E dentro da Câmara Municipal, tem alguma ação ativa voltada para essa bandeira da mulher? Sim, sem dúvida alguma. A gente milita muito no controle e na detecção precoce do câncer de mama, quando como a Uhum. gente estava falando aqui nos bastidores,
Eu trabalho com radiologia, especificamente com câncer de mama, então nós vamos tentar a todo custo diminuir a idade do rastreamento precoce do câncer de mama, que hoje em dia é em torno dos 50 anos aqui na cidade do Recife. Vamos lutar para que isso passe a ser aos 40 anos. Já estivemos reunidos com a Secretaria de Saúde e aí nós estamos procurando ver um mecanismo para que as mulheres, a partir dos 40 anos, tenham seu direito à mamografia reservado, garantido, né? E isso ainda não acontece na cidade do Recife, apesar de que nós ainda não temos fila, medidas de prevenção, Uhum. de orientação, não só do câncer de mama, câncer de colo do útero, lutar com todas as nossas forças contra o feminicídio. E, infelizmente, toda semana nós temos no nosso estado, nós temos na nossa cidade, pelo menos algumas vítimas de feminicídio. Então, nós vamos levantar a bandeira do ser mulher de forma incansável. A gente vai ser incansável ao longo dos 4 anos e não é mimimi, é realidade. Eu, mãe, médica, mãe de 2 filhas, a gente precisa fazer com que o futuro que a gente deixe para as gerações que vão nos suceder seja um futuro um pouco melhor do que o que a gente vive hoje. A senhora apresentou um requerimento de cobrança à prefeitura sobre o centro de imagem, né, que estava no projeto da prefeitura desde a eleição passada, e a senhora cobrou isso à prefeitura. Existe alguma resposta oficial, algum prazo para a obra desse centro de imagem? Existe sim, Kate. A gente fez esse requerimento com muito cuidado, porque a gente entende que um dos gargalos hoje da saúde pública, não só do Recife, mas do Brasil inteiro, é a realização de exames de imagem de média e de alta complexidade, ultrassonografias, tomografias, ressonância magnética. Então, a gente sabe o quanto o atraso no diagnóstico pode fazer com que uma doença avance. Então, nós fizemos um requerimento cobrando esse centro de diagnóstico por imagem, mas já é um centro que está em construção, que está sendo viabilizado. A Secretaria de Saúde, em nome de Luciana, secretária de Saúde, teve o cuidado de nos receber, né? Onde eu pude estar na Secretaria de Saúde junto com a secretária e ela me explicou o cronograma, né? Algo que está para sair do papel. Eu não quero me antecipar para falar de datas, mas é algo que eles tiveram muito cuidado em responder de forma quase que imediata a esse requerimento e acho que no primeiro semestre, talvez até no segundo semestre de 2025, a gente já tenha grandes novidades. Vai ser um centro de diagnóstico grande, vai ser um centro de diagnóstico que vai contar com ultrassonografia, tomografia, endoscopia, ressonância magnética. Então, eu acho que o Recife vai ganhar muito. Até sair do papel, a gente vai cumprir a nossa função, que é cobrar, é legislar, mas é cobrar. Diante da cobrança do requerimento, fui atendida pela secretária de saúde, fui atendida de forma muito amistosa. Ela fez questão e se preocupou em explicar todas as etapas do centro de diagnóstico por imagem, mas até sair do papel a gente vai ficar em cima porque a gente quer que isso se concretize, porque a cidade vai ganhar muito. Mas é uma boa notícia, né? Daqui para o segundo semestre, então a gente pode aguardar essas obras já. Creio que sim. Ativa. Segundo semestre de 25, primeiro semestre de 26, eu creio que o Recife vai ganhar muito, a saúde pública vai ganhar muito e o usuário do SUS vai ter aí um respiro no que diz respeito às longas filas de espera por alguns exames que às vezes definem a vida, definem a conduta de um paciente. A senhora também é autora do projeto de lei do agosto da primeira infância. Ainda não foi sancionado pelo prefeito João Campos, mas me diga uma coisa, quando sancionado esse projeto, esse que virar lei, vai ser só mais uma data ou tem algo já montado específico para ser mais do que uma data e realmente uma ação? É isso. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente coloca esses dias, meses e semanas Uhum. alusivos a algum tema, né? Que a gente Porque vê a gente tantas datas assim, né, que é passa isso. batido e é só mais E uma data no é só calendário. mais talvez um post no Instagram, uma Uhum. curtida, mais um card. E com a semana, com o mês da primeira infância, a gente quer fazer diferente. E a gente quer começar
pelas escolas. Esse projeto, ele já recebeu os pareceres da comissão e o próximo passo é que ele vá para o executivo para que o prefeito sancione. Creio que não vamos ter nenhum problema, tendo em vista que a Prefeitura do Recife tem a vanguarda aí de várias ações voltadas para a Sim, primeira sim. infância. Mas a gente pretende, com o mês de agosto alusivo à primeira infância, a gente pretende rodar várias escolas, rodar várias famílias, sobretudo para alertar da relação crianças versus tecnologia. A tecnologia é algo que tem nos preocupado muito, sobretudo com as novas formas de aliciamento e abuso Uhum. que as nossas crianças e adolescentes têm sofrido através das redes sociais. Nem sempre a rede social que é o Instagram, nem sempre a rede social que é o TikTok, mas muitas vezes redes sociais que são pormenorizadas em jogos online, como por exemplo o Roblox, onde eu fiz questão de alertar muitas famílias sobre o chat que existe, Minecraft, dentre outros. Não posso citar muito, senão já já vou ser processada por todas essas É, tem que ter plataformas. cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com Mas são aquilo que a gente vai vários. falar. Mas existem casos reais de crianças que viraram alvo, viraram vítima de pessoas extremamente mal intencionadas, de criminosos, através dessas plataformas. Então, nós pretendemos pegar o mês de agosto, uma vez sancionada essa lei, alusiva ao mês da primeira infância, para orientar, fazer campanhas educativas dentro das escolas, dentro de unidades que recebem crianças, mas principalmente junto aos familiares e os cuidadores, porque a vigilância é tudo. Quando a gente pensa em criança, a gente pensa em vigilância e em presença. E a gente não pode pormenorizar esses pequenos aqui, que são os smartphones, que colocam nossas crianças em situações muitas vezes degradáveis. Então, a gente vai usar o agosto para bater em cima de campanhas educativas, sim. Boa, vereadora. Agora bora falar um pouquinho sobre o lado bom do digital. Vamos. A senhora é ativa nas redes sociais? Então, vamos lá. Tudo é disciplina. Confesso que eu não era ativa, não, viu, Kate? Gosta de Eu, gravar vídeo, fazer stories? eu gosto, mas eu fui um pouquinho obrigada até a engrenagem pegar. Eu confesso que a rede social para mim era mais uma ferramenta do dia a dia, onde eu gostava de postar para alguns amigos, mas hoje eu entendo a importância da rede social. A gente precisa se comunicar hoje em dia quase que de forma real com o nosso seguidor, com o nosso telespectador. E a forma mais fácil da gente conseguir isso, da gente fazer com que a informação chegue de forma quase que instantânea, é através das redes sociais. Então, é uma evolução. A nossa geração, creio que nós sejamos da mesma geração. Uhum. Foi uma geração que lá atrás cresceu com Mirk, né? Não sei se Sim, você é da sim. época do Mirk, eu já estou Sou denunciando a sim. minha idade. Né? Sou Mirk, sim. internet de escada, onde a gente tinha que deixar lá em casa, a gente precisava deixar da meia-noite para entrar Era. na internet, se não contava e era caro. Eu Uhum. acho que os meninos de hoje em dia nem sabem o que é isso. Não tem nem Né? Não tem noção. nem noção. Até E aquela. do jeito que essa geração é impaciente, já pensou? Porque a gente tinha que aguardar um tempinho, né? É isso, é isso. Então a gente tinha que aguardar um tempinho, fazia aquele barulho, conectava, Aham. não conectava. Era o MSN, era o Mirk, mas hoje eu enxergo a rede social de forma muito positiva. Agora a gente tem que usar com responsabilidade, né? A gente tem que saber a lidar com críticas, a gente tem que saber a lidar com os haters, né? Mas a Totalmente. gente precisa botar a cara à mostra. A gente se atreveu a estar na vida pública, a gente precisa usar todas as ferramentas e a gente precisa evoluir com essas Sim. ferramentas. E a rede social hoje em dia é algo indispensável. Eu não sei se existe algum político ainda que sobreviva sem rede social, mas eu estou aqui na onda, estou tentando e vamos ver, né? Tá sendo bom. A resposta está sendo boa. Vamos ver É, daqui como para frente. estrategista, eu digo assim: se o político não está no digital, ele nem existe. Isso, é isso. Nem existe. A senhora trouxe uma coisa boa, os haters, né? Os Então, jeitos. tem vários, e Vários. acredito que, como pessoa pública, entrando agora dentro da política, já deva ter Isso. passado por alguma situação assim. Compartilha com a gente. Então, hoje a gente vive num cenário muito polarizado, Kate. Os haters não me acharam ainda, não.
Que bom. viu? Mas eu acho que já já eles me encontram, Ai, porque eu prepara a equipe para poder e aí a lidar gente com vai essa pedir uma crise ajudinha, de. viu? Você, como Tô estrategista, pronta. mas a gente tem feito um trabalho muito sério. A gente usa a rede social com muita responsabilidade, mas entendendo que a função do político é estar na rua. A Uhum, função do político é estar perto do povo. Então, a rede social é um recorte daquilo que a gente vive. Mas se não for bem recortado por uma pessoa competente, a gente viraliza rapidinho, totalmente. E tudo né? distorcido, né? E de forma distorcida. Mas como a gente tem se mantido forte no propósito e firme de estar na rua, de estar junto do povo, de estar vendo a dor, as dores e os dissabores do cidadão recifense, a gente tem tido uma relação positiva com as redes sociais. Obviamente, 6 meses de mandato, a gente ainda passa por um processo de lua de mel, mas eu vou continuar no propósito de estar na rua e a gente precisa saber que as redes sociais são um termômetro do nosso trabalho também, Uhum. né? Então, espero que os haters passem batido do meu Instagram, mas se não passarem, a gente vai escutar as críticas, vai tentar administrar e quando a gente não souber, vai pedir ajuda a quem sabe. Tô pronta, vamos nessa. Mas vamos torcer para que tudo flua bem, né? Vamos embora. É, vereadora, agora saindo um pouquinho dessa pauta local e do digital, vamos para uma pauta mais estadual, Vamos. certo? João Campos está aí, prestes a se colocar no pleito, né? Como Isso. pré-candidato ao governo. Ele saindo, Vitor Marques assume. É, a senhora acha que Vitor está pronto para dar continuidade a esse trabalho já do mandato anterior de João Campos e esse início de mandato aí? Vitor está pronto e preparado. Ele é uma pessoa técnica, né? E não é fácil ser técnico e debutar no mundo político. Uhum, Às vezes eu costumo dizer que talvez o inverso seja um pouco mais fácil. Você é político e de repente envereda por alguma parte técnica. Mas Vitor faz parte da gestão, salvo engano, é engenheiro de formação, então ele faz parte aí desse processo da gestão João Campos desde o começo. Creio que Vitor vai assumir eh, os 2 anos de mandato após João Campos se licenciar, se assim se acontecer, acontecer, né? Se de sim. fato isso se concretizar, eu acho que a cidade vai estar em boas mãos. Vitor tem vontade, ele está preparado e eu acho que vai ser um bom gestor. Tenho certeza disso. Vamos ver, só o tempo dirá. Mas eu sou otimista, tá Vai com, dar conta. creio que ele vai dar conta do recado. Tá na rua o tempo todo, menino jovem, tá com vontade, É. tem técnica. Vamos torcer para que dê certo e vai dar certo. A senhora é do PV, partido que é de federação do PT, PCdoB, não é isso? Isso, Aqui no estado, Clodoaldo Magalhães, ele é presidente do Partido isso, Verde e ele está na base hoje da governadora Raquel Lira. isso. Confere? Confere. E como a senhora enxerga esse cenário todo? Dentro de uma federação, é um cenário que às vezes dá uma sopa de tanta informação, né? Mas é um cenário muito claro se você parar para pensar na federação da forma que ela é. Nós somos um time de PT, PCdoB e PV. Então, a federação continuando juntas, nós precisamos seguir as orientações que vêm da nacional. E muito possivelmente essa orientação vai vir do presidente Lula, Sim. né? A gente não pode, a menos que o presidente da federação libere cada um para caminhar do jeito Uhum. que queira, coisa que eu acho que não vai acontecer. Afinal de contas, a federação, ela foi criada para que nós caminhemos lado a lado, para que os partidos eh, eh, caminhem lado a lado. Eu acho que em pouco tempo nós teremos uma resposta. Clodoaldo está na base da governadora, Sim. Clodoaldo, um deputado federal que tem cumprido de forma muito séria o mandato dele com Recife, com Pernambuco. Então, Clodoaldo tem feito um grande trabalho, né? Está junto com a governadora Raquel Lira, o PV municipal. E aí o nosso mandato faz parte da base do prefeito João Campos, né? Nós estamos na base trabalhando de forma harmônica, ora cobrando, ora junto,
mas a gente precisa entender a independência dos poderes e a gente continua sim na base. Vereador Marco Aurélio, vereador do PV, está licenciado, cumprindo aí a função de secretário de Direitos Humanos na Prefeitura do Recife. Isso pode dar um nó na Uhum. cabeça de algumas pessoas, mas toda a orientação vai vir do presidente Lula, se ele for candidato à reeleição, que eu creio que também será, e eu acho que a gente vai partir para um grande clássico em 2026, No seu né? ponto de vista, o presidente deveria apoiar ter palanque duplo ou se decidir por João? João está dizendo aí que está tudo certo, né? Que o Eu não, presidente vai apoiá-lo. eu confesso que como debutante ainda nesse mundo político com mandato, né? Milito Uhum. ali nos bastidores com minha mãe e com meu irmão, João Nades, deputado estadual, há muitos anos. Mas como debutante, como mandatária, eu não consigo enxergar com bons olhos um palanque duplo, sobretudo numa eleição que tende a ser uma eleição disputada, como a que eu acho que vai ser a do governo do estado em 2026. Mas, como eu digo, a gente está aqui para ser soldado de uma federação. Se o presidente escolher e entender que é mais vantajoso em Pernambuco ter um palanque duplo, seguiremos essa linha de forma muito firme. Mas eu creio que ele vai tomar a decisão por um palanque único. Vamos esperar aí as coisas acontecerem. Agora vamos para a parte bem leve do programa. O programa é todo leve, mas essa parte é mais leve ainda. Bora lá, é a parte que são curiosidades, Vamos lá, certo? vamos embora. Vou lhe perguntar, o público também quer saber. Então, me diga um lugar preferido seu aqui em Recife. Ave Maria, são tantos. Essa cidade é incrível de tantas formas, mas eu tenho um carinho muito especial por toda a zona norte do Recife. Não quero criar polêmica, tá? Com quem Cuidado, mora olha os na zona sul. haters. A gente não pode dizer muita coisa, mas eu fui nascida e criada pela zona norte. Então, às vezes, quando alguém diz assim, vamos fazer algo ali na zona sul, quando eu penso em subir essa ponte do Pina aqui, eu já acho que eu estou do outro lado do mundo, né? Mas eu tenho um carinho muito especial por todos os parques e as praças ali da Zona Norte, né? Tenho um carinho muito especial pelas praças da primeira infância que estão se instalando por toda a cidade. Principalmente, eu tenho uma filha de 5 anos, uma filha de 3 anos. Então, a Elas gente adoram, né? adora, e a gente segue firme. Um programa que a gente gosta muito é andar de bicicleta ali na ciclofaixa dia de domingo, né? Amo Brasília Teimosa com todas essas iguarias daqueles bares que Uhum. tem ali em Brasília Teimosa. Eu consigo amar o Recife como um todo. Cada pedacinho do Recife tem um espaço muito reservado no meu coração. Nosso Recife é maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora me diga um livro ou uma música que lhe acompanha. Ave Maria, não podia ser de outra pessoa, tinha que ser de alguém daqui de dentro, né? Então, Lenine aí Ah, é alguém que me maravilhoso. acompanha em todos os momentos, no momento da pandemia, onde a gente andava muito só, eu escutava muito Paciência de Lenine. Então, é uma música que marca a minha vida, que eu escuto sempre, não só a música, mas o próprio Lenine como um todo. Eu faço questão de estar sempre nos shows dele sutiete. Mas óbvio que a gente também gosta de Rafaela Santos, Priscila Senna, Um preguinho é bom, né? um pouquinho de tudo. Marlenine e suas músicas roubam meu coração. Produção, depois coloca aí um pedacinho de Paciência de Lenine. É, se Ou a quiser senhora pode botar aí o cantar. frevo de Rafaela Santos também, Alvejante de Priscila Senna, eu sou eclética, viu? E um sonho que ainda não realizou. Nossa, é difícil. Um sonho eu sou muito intensa de viver o presente, né? Mas um sonho que eu não realizei é de deixar o meu próprio legado, a minha própria marca na minha cidade, né? Eu sou uma pessoa, assim como todo recifense, de luta, mas a gente gosta tanto de ver as coisas saindo do papel. Então, eu gostaria de ver a criança do Recife mais feliz, mais acolhida, mais bem tratada. Um sonho é não ver nenhuma criança nesses sinais aí, tendo que vender alguma coisa. É, Enfim, acho que é um sonho que está um pouco longe de acontecer, mas é um sonho que eu vou lutar com cada pedacinho do meu corpo para que a gente possa
vivê-lo o mais breve possível. A gente tem um quadro aqui no programa que é o de você para o mundo, é um bate-bola. 3 perguntas, a senhora responde o que vier na cabeça. O senhora, tu me quebra, Kate. Ai, na próxima eleição eu já não posso mais usar o discurso da Ai, juventude. isso Aí não. me quebra com a senhora. Ai, a vereadora responde o que vier na Vamos cabeça. lá. Tá certo? Tá pronta? Pronta, Vamos simbora. nessa. Para você, vereadora, o que é ser política? É gostar de gente. A gente precisa gostar das pessoas. A política não é sobre o político. A política é sobre a nossa gente. A política tem que ser focada nas pessoas. Então, se a gente perde isso de vista, a gente perde a política de vista também. Então, gostar de gente, para mim, é um dos principais fatores para que uma pessoa possa querer entrar na vida pública. Política é feita de pessoas, né? Política é feita de pessoas. Segunda pergunta. Se a senhora não, se a É, vereadora acordasse um dia e toda a sua trajetória fosse apagada, toda a tua luta, tuas bandeiras, todo o teu processo até agora, mas pudesse resgatar 3 coisas: pessoas, momentos, o que resgataria? bom, para ser bem sentimental, eu resgataria as minhas 2 filhas, porque eu tenho certeza que dentro delas eu vou ter plantado aquilo que eu acredito, aquilo que eu luto todos os dias, aquilo que me move, aquilo que me movimenta. Então, eu tenho certeza que no coração de Alice e de Cecília e da forma delas se relacionarem com o mundo no futuro, vai ter muito de mim, como existe muito da minha mãe em mim também. Então, eu resgataria elas duas, porque eu tenho certeza que eu vou estar resgatando muito do meu legado, da minha luta. Mais 2 coisas, são 3. As 2 filhas. Isso, vou dizer meu marido, senão, não, brincadeira. Mas brincadeiras à parte, resgataria minhas 2 filhas e resgataria minha mãe. É uma mulher à frente do seu tempo, desbravadora, uma mulher que foi para a rua falar de política e falar de empoderamento feminino há 40 anos atrás. Imagina que hoje a gente fala as mesmas coisas em outro momento do mundo e ela fala disso há 40 anos. Então eu acho que a força que ela tem, que a vontade que ela tem de lutar por aquilo que ela acredita é algo que vai merecer sempre ser resgatado. Tem mais uma chance. Vai levar o marido ou não? Ou vai Com deixar? certeza. Com certeza. Amor, um beijo. Estou aqui com Kate. É, com certeza, se tiver uma pessoa assistindo, é ele. Se não Ai, assistiu, foi resgatado, viu? se não se foi resgatado. No finalzinho, ela lhe deu uma chance, Marquinhos, presta atenção. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente precisa estar cercado de pessoas que acreditam naquilo que a gente se propõe a fazer. E graças a Deus, eu tenho grandes apoiadores. Eu costumo dizer que eu tenho ao meu lado grandes homens com almas feministas e femininas. Meu irmão, por exemplo, o João Uhum. de Nadege, deputado estadual no primeiro mandato, João foi o principal incentivador da minha candidatura. Então, um homem, um homem que diz para uma mulher, Flavinha, vá, você tem que ir. Talvez você tenha hoje a oportunidade de ocupar um espaço que a nossa mãe lutou durante 40 anos para que as mulheres ocupem. Então, João, meu irmão, obrigada por ser esse grande incentivador aí da minha trajetória política desse começo. Então, eu tenho sorte nisso. Meu marido é um homem também com alma muito feminina, que luta muito, e que apoia tudo que eu faço. E é isso, a gente precisa estar cercado de gente que acredita na gente. É tão bom, né? É tão gostoso, né? Esse apoio faz toda a diferença, né? Nossa, Maria, diferença demais, diferença demais. É muito bom. É gostoso. Vereadora, agora olha para essa câmera e deixa a tua mensagem para o mundo. Eita, vamos embora, que aí tu pega pesado, viu? Morde, assopra e no final ela aí vem. Bom, é dizer que a gente quer deixar para o mundo gerações melhores do que o que a gente é hoje. Eu acho que a gente cumpre a nossa missão nessa terra quando a gente deixa gerações melhores, gerações mais preparadas, gerações mais abertas. Então, se durante essa minha passagem nesse mundo eu conseguir transformar, incentivar
gerações futuras para que elas sejam melhores do que o que eu fui hoje, do que o que nós somos, eu acho que então nós já vamos ter cumprido o nosso papel. Quando eu estou falando em geração, eu não estou falando da minha família, eu estou falando de todos. Eu acho que as gerações que vêm, as gerações que nos sucedem, precisam ser melhores. Se elas forem melhores do que nós somos, nós teremos feito grandes coisas. Geralmente no caminho da vitória. É isso, é isso. No final das contas, é tudo sobre os outros. É, Nada precisa ser focado na gente, né? Essa vontade de protagonizar é, tudo. Não, eu acho que é o coletivo, sabe, Kate? Eu acho que o coletivo importa. Importa muito, muito mesmo. Faz a muito mesmo. diferença. Faz a diferença. Vereadora, muito obrigada, viu, por esse papo. Gostei muito de lhe conhecer melhor, conhecer um Que pouquinho bom, mais da tua história. que E bom, Kate. agradeço por esse momento. Eu que agradeço a você pelo convite, por nos dar esse espaço de colocar um pouquinho de tudo que a gente vem fazendo pela nossa cidade. Às vezes a gente pula alguns passos que são triviais Uhum. nesse momento, que é o de prestar conta, né? Então eu acho que a gente presta conta com você, como comunicadora nesse espaço, a gente presta conta com a população, mas eu acho que você está de parabéns, sobretudo por resgatar a vontade do cidadão de falar de política, quando você traz a sua leveza, a sua linguagem tranquila e leve de se comunicar, talvez você esteja, talvez não, com certeza, você está despertando nos jovens, nas próximas gerações, a vontade de falar sobre política. E isso é um ato nobre. Ah, que Parabéns. bom, esse é o objetivo. E as pessoas lhe encontram onde nas redes sociais? Deixa o teu arroba. Vamos embora. Para os haters, não. Não. Arroba Flávia Denadege, Denadegi. Nadege é o nome da minha mãe, tá, gente? Não é sobrenome. Então, arroba Flávia Denadege. Não sei se eu tenho um TikTok, ainda não. Não sei, mas tenho que entrar, né? Tem que entrar, Tem que tem que entrar, estar. né? Mesmo o user aí, Flávia de Nadege, também no TikTok, a gente está tentando colocar tudo que a gente tem feito no nosso dia a dia, bastante coisa, mas a gente tem tentado ser muito transparente nas redes sociais para que vocês nos acompanhem sempre de forma muito próxima. É Gera isso. essa conexão, né? Gera essa conexão, é isso. É isso. E vocês também me sigam nas redes sociais, lá no meu Instagram, @Kate Cavalcantes. E também deixa o teu like aqui no programa, compartilha esse programa com outras pessoas, segue a gente e ativa o sininho para não perder mais. Muito obrigada para quem nos acompanhou e até o próximo sábado. Tchau, tchau.